Olá, nono ano, mais uma vez, né? Nós temos aqui mais um vídeo. Estou recebendo as atividades de vocês, mas ainda são poucos que estão me entregando. Lembrando que essas atividades é frequência e além da frequência também serve como avaliação de vocês. Então, além da prova que vocês terão no bimestre, nós temos essas atividades entregues e alguns trabalhos que eu passarei para vocês. Nós iremos estudar hoje sobre alguns conceitos de genética e hereditariedade. Esses conceitos que nós iremos ver hoje servirão para vocês para o próximo vídeo. No próximo vídeo, nós iremos aprender as leis de Mendel. Então, como fazer os cruzamentos, os genótipos e tudo mais. Então, se a gente precisa ter o conhecimento desses conceitos para poder entender o próximo assunto. Então, o que é? O que, por exemplo, por que alguns pais e filhos eles se parecem? Por que leva alguns animais da mesma espécie apresentar pelagens e cores diferentes? São a mesma espécie, mas tem pelagem e cores diferentes. Então, como é que os frutos eles podem ser semelhantes em uma mesma espécie de planta? Então, são essas coisas, são essas características que nós iremos aprender e entender por que isso acontece. Então, por que eu pareço um pouco com meu pai? Ah, eu tenho algum olho parecido com o da minha mão. O que é isso? Então, isso é estudado pela genética. A genética, ela estuda a hereditariedade. O que é hereditariedade? São características que são passadas de geração a geração. Então, que são herdadas dos nossos antecessores. Então, isso é a genética, isso que nós iremos conhecer e como é que essas características elas são passadas de geração a geração. Mas para isso a gente tem que entender alguns conceitos. Então, primeiro, a genética ela envolve o estudo dos mecanismos da divisão celular que nós vimos, né, a meiose e mitose. Na mitose, vamos relembrar o que é? Na mitose, uma única célula vai dar origem a duas novas células idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos. Em 46 cromossomos, as suas células filhas também terão 46 cromossomos. A meiose, como o nome diz, meiose, meio, metade. Uma única célula, a célula mãe, vai dar origem a novas outras células e com apenas a metade dos cromossomos. Então, 46 célula mãe, 23 as células filhas, não é assim? E onde é que a gente encontra? Nas células reprodutoras. Vão apresentar apenas metade dos cromossomos, através da meiose. Então, essa observação, a observação dos cromossomos, dos genes, do DNA, e a compreensão de como essas características se expressam e são transformadas por gerações, são estudos da genética. Então, nosso primeiro conceito, o que seriam os cromossomos? A gente viu que cromossomos é o DNA organizadinho, né? Ele se enovela, se enrola, dá várias voltas entre si mesmo, formando cromossomos. Os cromossomos, eles podem ser homólogos e genes, eles podem, aliás, são classificados também como cromossomos homólogos. E o que seria isso? Os cromossomos, eles pertencentes ao mesmo par, são chamados homólogos. Isto é, eles apresentam a mesma característica, por exemplo, eles têm as mesmas semelhanças, mesmo tamanhos e são localizados em genes de determinadas características. Então, eles são chamados de homólogos. Então, homólogos pertencem ao mesmo par, possuem as mesmas semelhanças características. Os genes alelos, eles correspondem a genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos e condicionam a mesma característica. Por exemplo, um gene que determina a mesma característica, ele pode apresentar diferentes variações, ou seja, diferentes alelos. Cada característica ela é determinada por pelo menos um par de alelos, pois um é herdado do pai e o outro é herdado da mãe. Então, são alelos que se localizam na mesma região dos cromossomos homólogos.
Vou mostrar aí, vejam aí essa imagem. Nós temos aí o cromossomo homólogo. Por que homólogo? Porque eles apresentam o mesmo tamanho, mesmas características. E nós temos os genes alélos. Os genes, eles estão presentes no cromossomo homólogo e possuem a mesma característica, só que herdados vamos dizer, são herdados de antecessores diferentes. Aí, vejam aí nessa imagem. O que seria o conjunto de todos esses genes de um organismo? Ele constitui o que nós chamamos de genoma. Então, conjunto de todos os genes é o genoma. E o que é o genes? É a herança é o veículo da hereditariedade. É o veículo. Então, existe gene para cada característica. Então, genes alélos para a cor da pele, genes alelos para o tamanho, existem genes para a cor dos olhos. Então, para cada tipo de característica, genes diferentes. E o conjunto desses genes é o genoma. E o que seria o genótipo e o fenótipo? Então, essas características manifestadas, que seja elas físicas, que a gente consegue ver ou não, são classificadas genótipos ou fenótipos. O genótipo é o conjunto de genes que um organismo recebe de seus pais e que pode ser transmitido aos seus descendentes. São os genótipos, a gente não consegue ver. Nós iremos conhecer, assim, com maior detalhes, o genótipo quando a gente conhecer as leis de Mendel. Então, os genótipos existem características. Por exemplo, essas características, geralmente, elas são colocadas com algum símbolo, uma letra. O albino, por exemplo. Vamos colocar para a cor miopia. É uma característica que é herdada. A miopia é uma doença, para a visão, e ela é herdada, ela é transmitida através de um gene de geração a geração. Então, suponhamos que a característica para a miopia, nós só iremos colocar o gene, um símbolo, a letra M para a miopia. Então, o genótipo seria o quê? Esses genes, que está simbolizado pela letra M. Então, sempre em dupla. São alelos, sempre em dupla. Então, em Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. No caso, para a miopia, como é recessivo, Mzinho, Mzinho. A gente vai entender isso melhor. Não se preocupe, não tema. A gente vai ver isso nas leis de Mendel. E o que é o fenótipo? O fenótipo são as características que se expressam desse genótipo. Então, que a gente consegue ver. A cor dos olhos, a gente consegue ver o verde, azul, cor escura, isso é o fenótipo. A altura, a cor do meu cabelo é o fenótipo, né? Aqui tá alterado, né? Mas é o fenótipo. O que mais nós poderemos dizer como fenótipo? Então, todas as características visíveis que a gente consegue ver são fenótipo. Os genes são genótipo. Então, existem flores de cores rosas, brancas. Qual é o fenótipo? Rosa e branco. Qual o genótipo? Vai estar manifestado pelas letras que vão representar o gene da determinada característica. E a gente vai aprender nas próximas aulas. Nós temos também a herança genética. O que é? Corresponde às características que herdamos do nosso genótipo, provenientes dos nossos pais, que determinam como nós somos. Então, basicamente, independe do ambiente. Vai depender do ambiente. O genótipo, ele não muda com as condições ambientais, já o fenótipo muda. Então, a cor da pele, por exemplo. Se a gente receber muito sol, a cor da pele vai mudar. Então, o fenótipo vai mudar. Mas o gene que condiciona a nossa cor da pele, ele não vai mudar, ele continuará sendo o mesmo. Então, algumas condições ambientais poderão mudar o nosso fenótipo, mas nunca o nosso genótipo. Então, assim, nós somos semelhantes aos nossos pais, mas não somos idênticos a eles. Jamais seremos idênticos, né? Nós teremos algumas características que herdamos, mas não seremos idênticos. Então, nas próximas, isso aqui são apenas alguns conceitos que nós iremos utilizar. Na próxima aula, nós iremos conhecer as leis de Mendel.
os estudos que ele fez com as ervilhas, como essas características são passadas através dos cruzamentos. Então, não esqueça do que é o fenótipo, não esqueça do que é o genótipo e esses genes. Nós iremos entender melhor quando nós conhecermos essas leis, ok? Então, para me entregar, vocês vão responder a atividade do caderno de atividade na página 19, a página 20 e a página 21. Então, página 19, 20 e 21. Vocês vão tentar responder. Fotografem, só para saber que vocês responderam. Na próxima semana, eu farei um vídeo só fazendo a correção dessas atividades e um vídeo com as leis de Mendel. Então, até a próxima.